Para a oficina de hoje, a gente vai utilizar palitos de churrasco, um isqueiro, tesoura e lã ou fio ou o que você tiver disponível, da cor que tiver disponível. Primeira parte é selecionar o tamanho de palito que você quer usar. No caso, eu não quero fazer uma mandala grande, então eu optei por reduzir o palito de churrasco a esse tamanho. Primeira coisa que você vai fazer é decidir a cor que você quer usar. No caso, eu vou utilizar o branco para ficar mais fácil de mostrar. Com a tesoura eu vou cortar um pedaço para poder dar um nó no palito. Então, com o fio eu vou juntar os dois palitos aqui. Vou dar um nozinho. E após dar um nozinho, eu vou consertar o tamanho. Dei um nozinho, vou dar outro nozinho para manter firmeza. E vou consertar o tamanho. A gente vai virar para fazer uma cruz. Com a cruz feita, eu gosto de fazer um reforço no nó para manter ela mais presa. Então, geralmente eu vou consertar o tamanho para tentar manter igual. E aí eu vou passar aqui e vou passar aqui e dar mais um nozinho. Como eu comecei com miolo branco, eu quero usar o amarelo, pensando, por exemplo, em margaridas. Então, você vai vir aqui, colocar bem no meio assim e vai começar a produzir a sua mandala. Aqui a gente vai e faz uma volta, vai e faz outra volta, vai e faz outra volta, e assim a gente vai girando. Tira essa pontinha. Girei tudo. Vou e faço. Peraí, girei tudo. Vou e faço outra volta. 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 Vou e faço mais uma volta. Vou e faço mais uma volta. Vou e vou fazendo voltas e voltas até eu decidir. Eu sempre vou consertando porque a mandala vai se mexendo um pouco, então geralmente eu tento prender o meu dedo um pouquinho para ela não se mover, e depois de certo tempo passando fio, ela vai ficar mais firme mesmo. É comum que ela se mova no início do processo. Então a gente vai fazendo essas voltas inúmeras vezes até a mandala se construir. Até a gente achar que tá em um tamanho razoável ou até você decidir trocar de cor. Além de servir para fazer decorações, porque você pode fazer mandalas muito mais elaboradas, as mandalas também podem servir como um meio de terapia, relaxamento ou até mesmo só para passar o tempo fazendo alguma coisa decorativa. Eu aprendi a fazer numa oficina durante a faculdade e sigo fazendo até hoje. Quando sinto que estou sobrecarregado ou estressado, é legal descontar, de certo modo, a frustração no meio artístico. Então a gente vai. Peraí. Conserto. E vou fazendo. Como vocês podem observar, já vai se criando uma forma no meio. Esse é o centro da mandala. Vocês podem ver que cada vez mais o palito vai ficando mais firme. Apesar de estar um pouco torto, eu vou ajeitando, ó. Vou passar um pouquinho aqui. Ajeitei. E sigo enrolando a mandala até eu achar que tá bom. Vocês podem também alternar, por exemplo, o formato e a grossura das linhas, ou também a profundidade, para trazer profundidade. Pode me trazer aquela mandala azul? Altera a profundidade, a gente pode criar mandalas com esse efeito de maior, menor, enfim. E aí vai do que você achar da sua ideia criativa, né? Essa daqui eu tô pensando em algo mais que me recorde uma margarida ou algo mais floral.
Então, ok, achei que o centro já tá bom com essa cor. O que que eu faço? Eu vou cortar a linha, eu gosto de cortar um bom pedaço. E aí é o momento que a gente dá um nó. Então eu vou dar mais uma volta e vou fazer um nozinho. Vou passar por aqui o nó, vou puxar, vou trazer pra cá e vou apertar bem pra fechar. Vocês podem ver, ficou a linha aqui, o centro da mandala. Você pode acertar se você achar que tá torto. Pra mim, eu acho que assim tá bom. E aí, o que que eu faço? Eu corto aqui. Porque o isqueiro, geralmente eu gosto de diminuir a linha com um pouquinho de fogo. Então, ó, tá vendo? Diminuir um pouquinho a linha e depois você pode terminar com a tesoura ou com fogo ou como você preferir. Geralmente, quando sobra muito, eu costumo queimar com o isqueiro. E aí a gente passa para a próxima linha. Como eu tô pensando numa margarida ou em algo do gênero, a gente vai utilizar o branco. O branco já tá bem desenrolado. E aí eu vou alternar a profundidade, que é o que eu falei, para criar essa sensação de topo e baixo. Então, para começar, o que que eu gosto de fazer? Eu vou pelo mesmo lugar que eu dei um nó, eu vou dar um outro nó para começar. Gosto de dar um nó grande para manter bem firme. Puxo para baixo para essa parte do nó não ficar aparente, né? Para ficar apenas a parte da linha e não do nó. E aí eu posso cortar um pedaço agora. Geralmente eu corto porque me atrapalha. Deixo um pedacinho e depois eu retiro tudo. Já que eu tava fazendo assim, a gente vai fazer no sentido contrário agora. Por quê? Porque vai gerar a sensação de profundidade na mandala. Então, vocês vão ver que já já a mandala vai ter uma camada branca, mas abaixo dessa amarela que é o miolo, o centro da sua mandala. Então, ó, senti que já tá bom de branco, quero voltar para amarelo, então eu vou cortar o fio branco e vou voltar um pouco para dar um nó. Então vamos dar um nozinho aqui. Ó. Dei o nó. Fecho bem esse nó para ele ficar bem preso. Puxo ele para trás para não atrapalhar a mandala. Ó, a parte da frente aqui que eu falei da linha, ó, eu posso já dar um picote. E aqui atrás eu não vou mexer agora, mas assim. Então vamos agora para uma outra cor. A ideia era começar com uma margarida, mas vocês, como eu falei, podem utilizar a cor que tiver, a cor que quiser. Vou usar um vermelho também para mostrar que vocês podem fazer combinações de cores. Então, se vocês entenderem de colorimetria, vocês podem casar as cores um pouco melhor e assim por diante. Eu também acho que as mandalas podem ser coloridas para expressar nossas emoções. Então, quanto mais cores você tem, se você está fazendo, por exemplo, por um motivo mais terapêutico, você também pode utilizar as cores que você acha que casem com a sua emoção. Eu gosto muito de fazer isso nas mandalas que eu produzo. E, enfim, assim você vai seguindo. Ó, dei o nó vermelho. Aí vou puxar o nó pra trás e vou na camada contrária que eu tava fazendo. Novamente, criando a ilusão de profundidade. Então, vermelho. Então, amarelo, branco, vermelho. E aí vocês podem fazer quantas camadas quiserem, na profundidade que quiserem. Como é apenas um demonstrativo, eu vou usar Vou usar as cores que eu tiver disponíveis aqui e assim a gente vai seguindo fazendo. Sempre bem rente para tentar manter os fios bem juntinhos, né? Não deixar espaços na mandala, entre os fios, né? É normal que fique um pouquinho, mas quanto mais rente que você fizer de uma passada a outra, menos a impressão de espaço vai ter entre essas linhas, né? Você também pode fazer espaçado, você pode fazer com mais palitos, vai do que a sua criatividade decidir, né?
Então, senti que tá bom de vermelho, vou cortar o vermelho agora. Vou também cortar esses restinhos de linha que estão me incomodando, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, ficou um pouquinho. Depois eu uso o isqueiro, talvez, pra queimar, ou corto com a tesoura, vejo o que eu achar melhor na hora. Um segundo, pra eu poder fazer o nó. Então eu venho aqui onde eu terminei o último nó. Pra poder dar um nó novo, pra começar com uma nova cor. Consegui. Então, nó dado, a gente segue. Agora a linha roxa vai ficar pra baixo da vermelha. E vai dar novamente essa impressão de que tem profundidade. Como vocês podem ver, do amarelo pro branco, do vermelho pro roxo, há essa profundidade entre as linhas. E aí, como eu falei, vocês utilizam as cores que tiverem disponíveis, cada um tem um tipo de fio preferido, cada um tem uma combinação de cores preferidas. Você pode fazer algo bem colorido, você pode fazer algo monocromático, maior, menor, e assim por diante, mas sempre tentando manter bem rente a própria linha. Ó, vocês podem ver a camada roxa se criando em contraste à vermelha, ó. Então, ó, a profundidade. E assim vocês seguem até o momento em que vocês acharem que tá bom. Tem gente que cobre as madeiras da mandala, tem gente que não cobre, vai depender muito de quem tá fazendo. É uma decisão de estilo sua. Eu particularmente gosto de deixar uns pedacinhos de madeira para fora, até porque a ideia é a pessoa ver com que material é feito, né? Mas vocês também podem enrolar ela toda ou não. Pra mim, essa mandala já tá boa. Se fosse, por exemplo, um chaveirinho pra minha mochila, eu já gostaria dela nessas cores e desse tamanho, assim. Nada também muito grande ou tão colorido. Vou dar o nó final. Mandala finalizada, vocês podem usar esse pedacinho de linha que sobrou, ó, pra pendurar em algum lugar, dar um nozinho. Mas a gente também trouxe outras cores de mandalas pra mostrar, por exemplo. Essa aqui, azul, essa daqui azul, ela tem um negocinho, ó, um nozinho pra pendurar, pra deixar pendurada. A gente tem essa roxa que tem esse padrão no meio, aqui a parte de trás, ela também tem a pontinha pra pendurar. A gente tem uma... Essa daqui foi feita com... inspirada em uma teia de aranha e foi feita com barbante. Então, vocês também podem usar outros materiais, vai de vocês o que vocês decidirem fazer. Mas de resumo, ó, foi isso, botando aqui em comparação. Você pode fazer do tamanho que você achar melhor, maior, menor, com mais ou menos palitos, mas, por exemplo, essa daqui já seria um chaveirinho pra sua bolsa super fofo, tá vendo? 4 cores, bonitinha, pequenininha, pendurar na mochila, numa bolsinha, em alguma coisa. E basicamente essa foi a oficina, né? Novamente reforçando os materiais são palito, tesoura, o isqueiro e as linhas que vocês tiverem preferência.